Olá, sou o Breno, sou aluno da Engenharia de Computação aqui da USP de São Carlos e eu vou apresentar a minha iniciação científica que durou os últimos 12 meses. O tema da iniciação ela é análise de modelos de redes neurais para classificação de sinais de eletroencefalograma. Eu vou começar falando uma breve motivação sobre a pesquisa. Basicamente, por trás da pesquisa, a ideia era fazer uma interface cérebro-máquina, que é, que é também chamado de BCI. Basicamente, ela é uma forma de você estabelecer uma comunicação direta entre o cérebro e algum dispositivo externo. Um exemplo de BCI já foi muito difundido, já que eu acho que é o mais visto, que é muito bacana, que é a aplicação em tecnologia assistiva de BCI, que é basicamente uma pessoa que tem alguma deficiência motora grave ou algo do gênero, você consegue fazer, por meio do BCI, fazer ela realizar algumas tarefas que ela não conseguiria realizar. Eu coloquei dois exemplos desse slide. O da esquerda, ela é uma interface BCI, só que o eletroencefalograma que ele coleta é invasivo, que é basicamente o médico realmente faz uma inserção no crânio do paciente e insere um eletrodo lá para realizar a aquisição do sinal. O da direita, ele é, ele é uma BCI também, só que ela é com eletroencefalograma não invasivo, que é o mais comum de se ver por aí e é o que foi utilizado no trabalho. Eu vou explicar brevemente sobre os modelos que foram utilizados. Basicamente, eu vou falar um pouquinho como é o que é uma rede neural. A rede neural é um estimador de função universal. Basicamente, eu tenho entradas e saídas. Por exemplo, eu vou usar um exemplo. Se você tem uma base de dados que tem informações sobre pacientes e se o paciente tem alguma doença ou não. Essa base de dados já é toda dada já. Por exemplo, tem informações sobre o paciente que sei lá, pressão arterial, tem colesterol, tem batimentos por minuto, tem essas informações sobre o paciente e tem a informação se ele tem a doença ou não. Esse aqui, o caso que eu estou falando é sobre aprendizado supervisionado. Então, eu preciso dessa informação se ele tem ou não doença previamente. Então, basicamente, eu tenho essa base de dados com vários pacientes, daí tem informação de vários pacientes e a label se ele tem ou não alguma doença. Então, basicamente, o que a rede neural faz? Realiza essa equação aqui de baixo, que é y chapéu é igual a w transposto x mais b. Y chapéu é a variável que a rede que ela estimou, ela inferiu, é igual a WT, que é a matriz de pesos de cada neurônio, mais o bias. Como é que ela faz para conseguir fazer essa aproximação? Como é que ela varia o peso e o bias para conseguir estimar a variável resposta, que é no caso que eu citei anteriormente, a doença, se o cara tem alguma doença ou não. Basicamente, ela faz isso com a minimização da função de perda. A minimização da função de perda, basicamente, ela quantifica o quanto que a sua rede neural está diferente da realidade. Basicamente, a função de perda que eu coloquei é só um exemplo, mas tem várias funções de perda que você pode usar. Mas eu coloquei como exemplo só o erro quadrático médio, que é basicamente a diferença entre a variável predita e a variável real, que está lá no banco de dados que eu falei anteriormente também. Isso elevado ao quadrado sobre 2. Daí ele pega essa função perda para cada paciente que teve na entrada de treinamento e faz essa média, o que resulta nessa expressão aqui. Então, basicamente, a rede neural ela quer minimizar essa função perda, L maiúsculo, variando parâmetros de W e B. Então, basicamente, ela faz isso, ela faz a minimização da função de perda. Uma variação da matriz de parâmetros do neurônio e o bias. Essa aqui é a rede neural mais tradicional, é a primeira rede neural, se não me engano. Daí, basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre a rede neural, as outras redes neurais foram utilizadas na pesquisa, que teve a rede neural convolucional. Basicamente, ela faz o papel de. Ela consegue. O que diferencia ela é que ela consegue pegar informações locais
respeitando a estrutura espacial do dado. Por exemplo, em uma imagem como nessa aqui dessa plantinha. Nessa imagem, se você utilizasse uma rede neural convencional, ela ia fazer, ela ia fazer esse flattening do dado, ela ia deixar ele num vetor só para conseguir utilizar de input nessa, nessas camadas ocultas. Só que, quando você faz isso, você perde muita informação espacial do dado. O que a rede convolucional faz, ela, antes de ela entrar nessas camadas densas, que a gente chama que são as camadas de neurônio simples, ela meio que aplica vários filtros para extrair características da imagem. Daí ela aplica vários filtros sobre a imagem, daí ela acaba resultando nesses vetores nesses mapas de características aqui, que depois você insere na rede neural, que daí normalmente tem um bom resultado. Outra rede neural que foi utilizado, outro modelo de rede neural que foi utilizado foi a LSTM, que é Long Short Term Memory, que resolve um problema muito grande das redes neurais, que é a incapacidade de conseguir ter uma memória de longo prazo. Basicamente, é, a rede LSTM ela consegue ter um vetor de contexto, que ela guarda informações de uma coisa que ela viu muito antes. Por isso que ela é muito usada em classificação de texto, porque você tem um texto e daí você consegue realizar uma classificação mantendo informação sobre a primeira palavra do texto até a última. Então isso aí que é muito bom da LSTM. Então, basicamente, esse aqui é uma célula LSTM, um neurônio de uma LSTM. Dentro dele tem esse vetor reto aqui, que é o vetor de contexto, que é o que é a memória da LSTM, entre aspas. Tem esse primeiro gate, que é o gate de esquecimento, que ele vê o que a rede vai esquecer. Tem o gate de input, que é basicamente o que a rede vai registrar. E aqui tem o gate de saída. Basicamente é isso, o funcionamento de uma LSTM. Tá, daí eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas utilizadas. Basicamente todo o trabalho foi feito em Python 3, com a ferramenta do Google Colab, que fornece GPU e TPU, que ajudam bastante a reduzir o tempo de processamento. E as bibliotecas do Python, que é o TensorFlow, o Scikit-learn, o SciPy e o NumPy. E tiveram algumas outras bibliotecas, mas eu citei só as principais que foram utilizadas. Qual que foi a metodologia que eu usei para ver se quais modelos de redes neurais conseguiam se adaptar bem para a classificação de sinais de EEG? Eu peguei um banco de dados de eletroencefalograma que eu retirei do site Physionet, que basicamente ele possui informações sobre diversas pessoas que antes têm dados de eletroencefalograma de pessoas antes e durante tarefa lógico-aritmética. Então, o meu objetivo era meio que classificar se a pessoa estava realizando uma tarefa ou não. Daí, eu, no banco de dados, na coleta, foi utilizado esse sistema 1020, que é basicamente esse aqui, que tem 23 eletrodos. A base de dados era composta de 35 pessoas, cada um possuía dois arquivos. Um arquivo era antes da tarefa e outro durante a tarefa. O arquivo antes da tarefa tinha 90 segundos e o durante a tarefa tinha 180 segundos. E a taxa de aquisição de ambos foi 500 Hz. Daí eu tive que realizar o tratamento dos dados, porque os dados eles estavam com muito ruído e estavam aparentemente nem tinha uma componente DC retirada. Daí eu acabei aplicando esse filtro Butterworth de quinta ordem, com frequência baixa de 12 e frequência alta de 45, que é basicamente as frequências que são principais assim do espectro de frequência de eletroencefalograma, que são aquelas frequências alfa, beta, gama, teta. Daí assim, depois da aplicação do filtro, eu acabei recebendo ficou dessa forma. E aqui do lado tem a FFT do sinal antes e depois. Dá para ver que eliminou uma grande quantidade de ruído que tinha aqui para baixo. Tá. Daí, depois de realizar o tratamento do dado, eu fiz o pré-processamento do dado.
que basicamente é você tentar deixar o dado de alguma forma que eu consiga usar de entrada da rede neural. O que eu fiz foi separar em janelas de meio segundo. Desculpa. Eu separei em janelas de meio segundo. Porém, se eu separasse diretamente de janelas de meio segundo, eu não conseguiria ter dado bastante para realizar um treino razoável. Então, o que eu fiz foi fazer uma sobreposição. Eu comecei fazendo uma sobreposição de em janelas de 20 segundos com sobreposição de 10. Depois, cada uma dessas eu fiz em janelas de meio segundo com sobreposição de 0,25. Então, no final, eu tenho várias janelinhas de 0,25 segundos. E daí, cada uma delas eu tentaria classificar como se o cara está fazendo a tarefa aritmética ou não. Então, esse aqui são os modelos. Esse aqui é o modelo convolucional que eu propus. Basicamente, ele tem 5 tipos de camadas. Daí tem a camada de entrada, que é de input, que basicamente só recebe o dado. Batch Normalization, que transforma o dado em uma normal com média zero e variância 1. É a convolução 1D, que basicamente, por se tratar de dados de séries temporais, eu optei por fazer convolução de uma dimensão, porque não faz sentido você aplicar uma convolução de 2 dimensões, porque meio que uma série temporal não tem uma relação com a outra. Daí meio que eu resolvi fazer assim. Fiz uma convolução de uma dimensão, e é isso. O max pooling, que basicamente ele pega. É uma, é uma medida para evitar overfitting. Meio que ele vai pegar o mapa de características zerado que gera em uma convolução de uma dimensão e vai tentar pegar o elemento máximo e vai pegar só o elemento máximo. Flatten, que é basicamente, depois que você tem o mapa de características, você deixa tudo em um vetor só para inserir nas camadas dense, que são as camadas de neurônios de perceptron multilayers normais. Daí tem o modelo LSTM proposto, que basicamente o que eu alterei, ao invés de entrar direto com o sinal cru, que foi o que eu entrei no modelo convolucional, eu acabei tendo que fazer uma extração de características externa à rede neural no modelo LSTM. Que então, basicamente, eu fiz a extração, eu peguei a potência de banda da frequência alfa, beta, teta e gama, a média, o desvio e a densidade espectral de Welch, que basicamente estima a potência do sinal para diversas frequências. Daí eu usei essas variáveis, concatenei tudo e coloquei e joguei de entrada na rede neural. Basicamente foi isso. Aqui tem uma camada que eu não falei, que é a camada de dropout. Basicamente ela faz alguns neurônios da rede ir para zero, o que também evita overfitting. O modelo um pouquinho diferente que eu propus, que eu queria fazer um teste mesmo, foi o modelo convolucional com camada LSTM, que é basicamente eu concatenei um modelo com outro só. Meio que eu peguei a saída de um modelo convolucional, coloquei no LSTM para ver se ajudava alguma coisa. Basicamente é isso. Esses aí foram os 3 modelos propostos: o modelo convolucional, o modelo LSTM e o convolucional com camada LSTM. Tá, os resultados finais foram esses aqui. Esse aqui é o modelo convolucional. A função, a função perda dele, tipo, ele caiu bem certinho mesmo. E a acurácia dele também subiu bastante. A acurácia dele foi de 0,85, a revocação 0,94, o score F1 ficou 0,90 e a revocação 0,87. E aqui está a matriz de confusão dele, do modelo convolucional. Aqui tem o modelo LSTM, ele teve uma função loss que decaiu bem certinho também, uma acurácia que subiu bem certinho também. A acurácia dele foi 0,80, que foi bem menor que a do modelo convolucional. Bem menor não, né? Foi 5% menor que o modelo convolucional. A revocação foi 0,78, o score F1 foi 0,80 e a revocação foi 0,82. E aqui está a matriz de confusão do modelo. O, o modelo convolucional com camada LSTM, ele acabou se dando muito bem. Tipo, ele teve uma acurácia de 0,90, porém ele acabou tendo um pouquinho de overfitting, como dá para ver essa diferença. Então, eu acho que com algumas adaptações de parâmetros dava para fazer um modelo melhor, só que meio que a gente conseguiu obter um modelo bem bacana, assim, já, só com
do jeito que ele já estava. Daí, os resultados finais foram isso aqui. O modelo convolucional com camada LSTM tem o melhor resultado de todos, do que qualquer um dos outros dois. Porém, ele teve um maior sobreajuste. O modelo LSTM puro teve um ajuste melhor que o modelo convolucional puro. Porém, vale mencionar que o tempo de treinamento do modelo convolucional com camada LSTM foi um pouquinho maior, foi 18 segundos por época, enquanto os outros modelos foram 12 segundos por época, mais ou menos. E esqueci de citar, mas todos os modelos foram treinados durante 500 épocas. Quais são os objetivos futuros da pesquisa? Basicamente, agora o professor Leonardo Ambrosio, ele está fazendo esse display fotovolumétrico e ele está tentando controlar com uma interface BCI. Então, basicamente, os modelos de rede neural vão ser aplicados para controlar esse display fotovolumétrico. Basicamente é isso. Aqui são umas referências que eu usei. É, eu queria mencionar principalmente a última referência, que eu acho que foi um dos primeiros trabalhos de classificação de sinais de EEG, que é para controle de uma casa inteligente, que é bem legal. Tipo, eles conseguem fazer um, um uma BCI com abrir e fechar a janela, etc. Só que, por seu primeiro trabalho, ele teve uma acurácia meio baixa. Ele teve por volta de 60% de acerto nas regressões, nas classificações. E é isso. Obrigado.